Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está aqui no Arqueojogos, seu podcast de jogos menos conhecidos, fora do hype. E hoje, eu, Guilherme Toledo, estou aqui na agradável companhia do meu xará, Guilherme Felga. Tudo bom, meu amigo? Ô, Toledo, beleza, cara? Prazer estar aqui com você. Excelente. Então, pessoal, hoje, estamos aqui para trazer para vocês mais um episódio, mas antes temos aqueles recadinhos paroquiais, Bom, a gente precisa aí sempre dar aquele aviso. Pô, se você tá ouvindo aí, não sei se você está ouvindo a gente no Spotify, na Ludopédia, se você puder dar aquela ajuda pra gente seguir o nosso querido podcast lá no Spotify, nos ajuda bastante, dá lá as estrelinhas, o que você acha que a gente merece. A gente tá com um canal no YouTube que tá sendo legal, não estamos botando vídeos, não temos nenhum vídeo rodando ainda, mas agora por causa do YouTube Music tá conseguindo rodar podcast também, então tem um pessoal vindo por lá. Então se você puder, segue a gente lá também, que ajuda, Hoje em dia esses algoritmos é na base da força bruta. E o principal, passa aí a palavra para os próximos, porque o nosso podcast cresce aí no boca a boca. Também tem o canal na Ludopédia, e se você então aí ao final do episódio quiser comentar, pode falar com a gente lá no Spotify. Tô sempre deixando lá alguma enquete lá no Spotify também. Um dia um ouvinte pediu aí para reforçar o aviso, que a gente não fala, mas eu sempre tô deixando lá uma enquetezinha, quem quiser também responder sobre o tema. E hoje nós vamos inclusive usar uma enquete que foi feita lá no grupo de WhatsApp, que é outra coisa aí que se vocês quiserem, sempre a gente deixa um link aí disponível, tem um grupinho lá bem pacato pra todo mundo participar, Felga? Diz aí. Com certeza. De vez em quando o pessoal dispara a falar lá alguma coisa, mas no geral você não vai se incomodar, Não vai ter gente dando bom dia nem nada. Você passa dias sem ninguém falar nada, O que mais rola é mesa abrindo de 18xx, E lá o Daniel Espínola fez uma enquete para o pessoal sugerir quais os temas que gostariam. E o tema de hoje, que você já deve ter visto aí na descrição do episódio, falar sobre o sistema COIN, foi um dos temas escolhidos lá pelo pessoal. Então você também quer participar, entra lá, para você fazer parte e montar a nossa pauta aí junto com a gente. Então, segura aí, que vamos voltar aí para você que sempre quis ouvir de COIN ou que tá querendo aí porque gosta muito falar, ouvir algo a respeito, e a gente vai vir aí com um programa bem legal para vocês. Então, pessoal, vamos lá falar do que interessa. Vamos hoje falar de COIN. Felga, você se considera um fã do sistema COIN? Cara, desde que eu comecei a mexer com jogos de tabuleiro, eu sempre me interessei por jogos com temática histórica, e desde os primórdios daquelas listas do top 100 de jogos solo lá do BGG, tinha um que sempre aparecia, que era o Cuba Libre, Uhum. E aí, no início, eu ficava meio intimidado com aquilo, porque eu falava, esse negócio de jogo de guerra não é pra mim e tal. Mas aí, calhou de num determinado momento, Cuba Libre aparecer na minha frente e eu resolvi pagar pra ver, literalmente. E foi amor à primeira vista, cara, porque eu descobri ali muito mais do que um sistema, mas uma filosofia de jogo que me agradou muito, Então, eu me considero, sim, um fã dos COIN, E você, o que você diz? Eu também, olha, foi talvez a minha primeira ingressão aí também nesses tipos de jogos. Eu lembro que eu acompanhava, também via, pelo Top 100, lá dos solos, que me chamava a atenção, e eu também via bastante lá no Reddit, na época que eu ainda acompanhava bastante ali. Aí eu lembro que eu fiquei pesquisando, na época tava pra lançar o volume 8, que é o Pendragon, e aí eu dei uma olhada ali pelos temas, que acho que a gente vai conversar aqui. Aí eu vi o Fallen Sky, eu queria alguma coisa assim mais medieval, e por sorte, na época de um P500 lá, um reprint, eu peguei exatamente como você, meu amigo, um amor à primeira vista. E aí só foi ladeira abaixo. E o que eu acho interessante, assim, os COIN, eles são jogos que todos são relativamente parecidos, mas assim, você tem um chassi que é comum a eles, mas são jogos completamente diferentes entre si, As interações, os temas e tudo mais. Então, quando você aprende um deles, você ganha uma noção do que você espera nos próximos, Como eu acho que no episódio dos carteados os meninos falaram que às vezes você bate o olho ali num jogo de carta desses, num carteado, e só de olhar as cartas você já tem uma noção
noção de como é que é o jogo. Os coins não são muito diferentes disso, logicamente que com um grau de complexidade bem diferente, né? Bem diferente. Então eu acho que isso é uma vantagem, né? Eu, pessoalmente, acho que hoje em dia a gente tem muito lançamento, muito jogo chegando. Se entrar num sistema que já te é familiar, é muito mais possível de você jogar aquilo, né? Então, me agrada bastante esse modelo, né? Eu acho que você falou bem aí, um modelo. Esse modelo de sistemas, né? Que a gente não tem tanto no hobby como poderia ter, né? Então, eu trouxe ali no episódio do Nevsky, que inclusive é do próprio Volko, que criou os COI. Então, essa ideia de você criar um sistema, com certeza, tira a carga cognitiva, né? De você, vou aprender um outro jogo do zero. Não vai mais do zero. Isso. Você tá aprendendo algo que você já sabe, já tem um lugar comum aqui pra você, e eu sinto isso muito nos 18xx também, isso. Por mais que varie muito. Então, eu tenho uma predileção também por bons sistemas. Porém, não é todo designer que vai ter essa, não vou dizer capacidade, mas é uma... Eu não sou designer, né? Então eu fico pensando, o desafio que criar um sistema de jogo, né? Novo. Eu acho que você tocou nesse ponto, né? Você olha, assim, para esses grandes jogos, né? Assim, esses que são exemplos de uma mecânica. Hoje no grupo a gente estava falando do Race for the Galaxy, do Dominion, né? Acho que o Under the Abyss, que é o inaugural da série, ele é justamente isso, né? Um jogo que inaugura vou dizer uma mecânica, mas um sistema de jogo, né? Que é algo muito maior do que o jogo em si, né? Ô, Fel, vamos contar pro pessoal um pouco aí, quem quer saber, da onde surgiu, então, isso? De onde vem o sistema COI? Cara, o Volko é um apaixonado, um aficionado por Wargames desde sempre, né? E ele lançou alguns jogos via GMT no passado. Ele tem um jogo sobre a guerra de colonização do Canadá. O que pariu mesmo os coins dele foi o Labyrinth, né? Que é aquele jogo da guerra contra o terror. Sim, a gente trouxe ele logo no começo do cast. Sim. Foi um dos primeiros episódios. O que ele queria, na verdade, era uma proposição um pouco diferente dos CDGs antigos, né? Aquelas coisas tipo Twilight Struggle, entre outros tantos que a GMT tem, né? Mas um CDG um pouco diferente, né? Então, ele foi meio que adaptando a proposição do CDG para um modelo em que você tinha múltiplas facções diferentes, né? Com objetivos diferentes e com mecânicas diferentes entre si, né? Acho que é isso. O que você acha? Eu acho que é sim. Eu acho que deixar para quem tá caindo de paraquedas que CDG, né, é uma sigla que a gente até explicou no episódio lá do guia da GMT, são jogos, principalmente jogos de guerra, que são baseados, a sua mecânica principal no uso de cartas, né? Card-driven games, né? Card-driven games, isso mesmo. Isso acabou se tornando um estilo, né, muito consolidado ali, não só na GMT Games, como em outras editoras, porque ele tira um pouco aquela carga toda de ser tudo em tabela, né? Aquela coisa bem Wargame X Encounter, e você começa a trazer as cartinhas e ela começa a se aproximar, né, mais de board games modernos e traz outras possibilidades também, né, para o terror dos grognard. Exato. Que nunca gostaram muito disso. Eu concordo, saiu dali, né. E a própria questão de você fazer um jogo muito assimétrico, né, e aqui, gente, um ponto importante que o Felga falou, não é poderes assimétricos, são objetivos assimétricos, o que deve ser uma bagunça para fazer o design, né? Deve ser muito difícil, porque as pessoas falam assim, a gente vai ter que falar algumas vezes aqui do Root, né? Pô, o Cole nunca negou que o Coin foi uma influência, certo? Ele queria passar aquilo. Mas olha só, Cole é um designer muito esperto e pensando em acessibilidade, o que ele fez? O objetivo é comum, né? Então, todo mundo tá olhando para aquela trilha de pontos e sabe muito bem o que tem que fazer para ganhar quem tá ganhando. No Coin, esquece, não tem algo em comum. Cada um tá em busca de um objetivo diferente. E isso, pra mim, né, já é uma das características marcantes do sistema. Você tá fazendo o teu jogo enquanto o teu colega do lado tá fazendo um jogo completamente diferente. E, Felga, a gente também pode falar, como você falou bem dos sistemas assimétricos, tem uma lenda aí que o pessoal traz, né, de que o Trashan que inventou isso, né? Vamos tentar desmistificar isso? Cara, é difícil a gente acreditar que não tenha um dedinho dele ali na raiz da coisa toda, mas o
o Volko, ele sempre foi muito direto em dizer que isso era um filho do Mark Herman, né, que foi o grande criador dos Card Driven Games, né. A gente fez uma busca aqui um pouquinho antes de gravar, né, sobre o jogo do Tresham, como é que chama mesmo? Agora até me fugiu aqui. É o Revolution. Isso. Dutch Revolt, 1568, 1648. Eu acho que o que ele tem de semelhante com os Coin é o fato de serem facções assimétricas, né, mas Exato. não necessariamente é o mesmo modelo, né. E eu acho que o que a gente quer trazer pra vocês aqui é que você vai pensar, pô, mas aí se Coin é sobre facção assimétrica, eu vou jogar outra coisa, né, etc. E não é sobre isso, né, Felga? As pessoas perdem o principal. É, com certeza. O Volko, ele criou um sistema todo que te agrade ou não, ele conseguiu criar uma coesão. Pô, hoje a gente pegou aqui a lista, são 15 volumes já, né, 3 ainda não foram lançados, mas todos eles você vai jogar e tem um sistema lá de regras básico que é comum a todos. Então a questão da facção assimétrica é só mais uma característica em cima desse sistema, não é o que define o sistema Coin. Digo até, posso estar falando uma besteira, mas digo até que se um dia fizessem um Coin com o mesmo sistema, mas com facções simétricas, funcionaria. Eu acredito que sim, porque a gente tem, na verdade, um Coin com facções assimétricas e uma mesma trilha de pontos, né, que é o Root, né? Isso. É um Coin fofinho, né? Em tese é mais ou menos a mesma coisa, né? É, mas e se fosse simétrica, né? Pensa, igualzinho. Ah, sim. Sem diferença. Ia funcionar também. Eu não sei se funcionaria, Toledo, porque assim, os Coin, eles têm muita interdependência da relação entre as facções, né? Tem algumas facções, como é muito assimétrico, você tem algumas facções que bebem um pouco na fonte da outra, né? Então... Ah, isso com certeza. Eu não sei se funcionaria por esse aspecto, né? Ia virar um joguinho de controle de área, que todo mundo parte mais ou menos da mesma premissa, né? Mas não sei se funcionaria tanto. Deixa eu me expressar. É que eu falei um pouco no episódio do Fallen Sky também. É o quê? O crucial ali do sistema Coin é que você... Primeiro que a ordem de turno, ela é baseada numa carta que vira, né? Então você nunca tem como saber se num jogo clássico de 4 facções, naquela rodada, quem vai jogar primeiro, né? Então você vira lá uma carta, lá no topo dela tem uma sequência de símbolos que vai ser, estamos jogando lá o Cuba Libre. Então os revolucionários vão primeiro, né, tal, você tem essa ordem. E mecanicamente, para quem nunca jogou, é o seguinte, quando você define, vamos se dizer assim, o tipo de ação que você vai fazer, você está automaticamente definindo o que o próximo jogador vai fazer. Esse sistema está em todos os jogos. Esse que é o cerne ali mecânico que o Volko criou. Então é uma interação que já não é só no mapa. Por quê? A hora que se eu escolher uma ação muito forte, eu estou permitindo que a pessoa que jogar depois de mim vai ter acesso também a opções fortes. Assim como se eu limitar a minha escolha, eu limito muito quem vem depois de mim. Esse aspecto tá em todos os Coin. E é isso que o Root não tem. Nenhum dos outros que o pessoal fala que é Coin-like trouxe. E é do sistema. A única coisa que herdou isso é essa série nova, o ICS, né, que a da GMT tá lançando, que pegou essa ideia ali crucial. Então, quando eu falei, eu pensei assim, esse sisteminha de o jogador limita a ação do outro, eu não vejo porque não funcionaria num jogo simétrico, entendeu? Entendi. Pensando exclusivamente nesse sisteminha que o Volko criou, que pra mim é maravilhoso, que é uma interação a todo momento. Por mais que às vezes no mapa não tá acontecendo tanta guerra quanto o pessoal espera quando pensa no Wargame, né? Essa é uma sensação, uma crítica de muitos que não gostam do Coin. Ele não parece muito bem uma guerra, né? Até porque não é uma guerra, geralmente o nome, né? Counter Insurgents é de você tá, geralmente alguém se rebelando contra um poder muito maior. Então não é uma guerra justa, não é uma guerra campal, né? São pequenos movimentos que vão te levando ao objetivo. Cara, só comentar um negócio sobre isso que você falou. O Volko, eu já assisti algumas aulas dele, tem algumas aulas online, depois a gente coloca o link aqui no podcast, mas ele cita muito um cara que se chama David Kilcullen, que é um teórico de guerra. Esse cara estuda muito esses conflitos irregulares, né? E uma coisa que se fala muito para quem estuda a guerra, né, é que, principalmente do século XIX para cá, né, as guerras não são mais aquelas guerras que eles chamavam de Cabinet Wars, né, que ficavam lá os caras mandando nos soldados, os soldados numa batalha campal e a luta acontecia ali. As guerras hoje, elas são muito diferentes, elas geralmente acontecem em ambientes urbanos, em que você vai ter múltiplas facções com objetivos completamente diferentes. Então, imagina, por exemplo, o Under Abyss, que é o primeiro volume da série. Você tinha uma facção que era o governo, uma facção que era o cartel, eu não lembro as outras facções direito, mas assim, algumas dessas facções tinham objetivos relativamente comuns e
outras totalmente antagônicos, né? Então, é por isso que eu falei que às vezes a interação entre elas não é uma interação justa, mas muitas vezes ela é sinérgica, né? Às vezes Isso. uma facção que trabalha mais ou menos junto com a outra puxa a ação daquela outra mais pra frente, sabe? Um exemplo bom disso é no Cuba Libre tem basicamente 2 grupos de facções, né? Você tem as facções mais governistas, né? Que são o próprio governo e a máfia, e outras 2 facções, que são o sindicato e o movimento 29 de julho, né? Que são os rebeldes, né? Então, o sindicato e o 29 de julho têm uma ação mais ou menos sinérgica, com objetivos bem diferentes, e a mesma coisa a máfia e o governo, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência, mas é basicamente isso, né? Mas é isso mesmo. É algo que a gente costuma trazer aqui nos episódios de Cube Rails e outros, que te permite essas alianças temporárias, né? Isso. Mas diferente de um Cube Rails, onde você pode se aliar com todo mundo, aqui, geralmente você já tem alguém que é como você disse muito bem, que já tá sinergizando, né? Isso. Nesse caso aí do Cuba Libre. Pra máfia, não é interessante que aconteça a revolução. Eles vão perder, né? Todo o esquema que mantém eles ali em cima. Isso. Então, se for pra aliar com alguém, é com o governo, né? Assim como os outros 2. Mas vai chegar aquele momento que você vai falar, beleza, amigão, mas agora eu que vou ganhar. Isso. Não é um jogo de 2 contra 2, né? Exato. Mas se você jogar sozinho, você vai se dar mal. Você vai ter que ser político e saber até onde você estende a mão pra depois você bater com a outra, né? A interação vem muito disso, né, Felga? Ah, sim, sem dúvida. E eu acho que isso é uma diferença bem crucial dos Coin mesmo pro Root, por exemplo, né? O Root é um jogo que eu gosto pra caramba, cara. Eu acho que, assim, a gente teve alguns lançamentos bem importantes no mundo dos tabuleiros nos últimos anos. Certamente o Root foi um dos principais. Com certeza. Porque o Root abriu para um público completamente diferente a porta de um gênero de jogos que eles não veriam em condições normais, né? Eu acho. No momento em que conflito estava ainda sendo muito malignizado. Exato. Pela forma do que ele era apresentado nos Ameritrash em geral, né? Uma coisa precisa ser dita sobre os coins, você começou a tocar nesse ponto e a gente acabou tergiversando para outra coisa, né? Os coins não são jogos de conflito, né? Isso é um ponto que eu acho que precisa ficar muito claro, né? Eles estão mais para um euro com múltiplos elementos de controle, né? Com coisa de gestão de recursos, controle de área e com muita informação aberta, né? Essa talvez seja uma das principais diferenças dos coins para os CDGs tradicionais, né? Perfeito. O CDG tradicional você tem sua mão de cartas, então o seu adversário não sabe exatamente o que você vai fazer no seu turno. Nos coins isso não acontece, cara. As cartas estão todas abertas na mesa e é por isso até que os coins jogam tão bem solo, né? É justamente porque a gente tem toda a informação do jogo disponível na mesa o tempo todo, né? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente não pode esquecer nunca, né? O coin não necessariamente é um jogo de conflito, né? Não. O único elemento que você não tem como saber é, como eu falei ali no começo, é que você vai abrir a carta do deck, né? Pra mostrar qual vai ser a ordem de turno e o evento da rodada. Só isso que tá fora do seu controle. Todo o resto você tem total informação. Belo ponto, Felga. Exato. E isso já muda até pro Root também, né? Root você tem mão de carta. Exato. Então, às vezes, quando o pessoal fala assim, cara, não tô negando, o Root bebe muito ali do coin, mas olha, é uma experiência completamente diferente, pessoal. Não dá nem pra falar se você gostou de Root, você vai gostar de coin, certo? É outro sentimento. Exato. O que você falou é muito legal, realmente, a gente saiu desse tema e tem que ser falado. Muita crítica, principalmente de pessoas que esperavam, né, pegar um jogo de guerra e bastante pancadaria, se decepciona por causa dessa questão. E eu diria, né, não pejorativamente, é um jogo arrastado. São movimentos, aí você faz um movimento pra cá, mas alguém puxou pro outro lado, e agora isso aqui vai pra lá. E fica essa dança, assim, com todo mundo tentando puxar pro seu lado, e faz um movimento aqui, um movimento ali, e parece que ninguém tá saindo do lugar, principalmente quando as pessoas ainda não estão sabendo jogar. Mas mesmo com jogadores experientes, ele é algo, assim, que você vai construindo ao longo da partida, aquele momento quase de xadrez de um checkmate, onde você vai achar o timing certo para tentar vencer a partida. E isso quebra a expectativa de alguém que achava que ia ver exército e o pau comendo, né? Você vai ter geralmente facções que nem, em algum dos coins, que nem exército tem, né? Exato. Ou se lutar vai estar numa extrema desvantagem, então que a pessoa não vai querer lutar, ela vai querer fazer outros tipos de ações. Um exemplo bom disso que você tá falando é o Gandhi, né? Que tem uma facção não agressora, né? Não agressora. Que depois voltou a acontecer em outros jogos da série ali pra frente, né? O Gandhi, se eu não me engano, foi o
8º volume da série e depois voltou a aparecer isso, né? Mas no Cuba Libre mesmo, a máfia não dá pra entrar em conflito. Exato. Ela tem pouquíssima força pra isso, ela depende inclusive do governo, que é uma coisa que rola ali, às vezes a máfia pode oferecer através ali de suborno ali, né, de oferecer dinheiro pro governo pra se proteger, e não tem como, vai apanhar de qualquer outra facção. O volume 10 lá, logo depois do Gantz, que é o da Revolta da Finlândia, também tem uma facção só de artistas, pessoas da cultura e da mídia, né? Esses caras não estão lutando, estão lutando em outro campo, né? No campo das ideias. Em outro fronte, né? Exatamente. Isso é bem importante, tá, pessoal? Você chegou aqui, né? Geralmente o cara que é wargamer já sabe, mas se você tá querendo entrar nesse mundo, o que o Felga falou, pra mim é uma definição que eu concordo demais. Ele tá mais pra um euro mais complexo e com mais interação que o normal, do que pra um wargame. Apesar do tema ser conflito. E tem uma coisa, Toledo, que você mencionou aí, que é o jogo ser arrastado, travado, né? Eu acho que uma coisa dos coins que a gente precisa falar é que, assim, não é que o jogo é arrastado ou travado. Eu acho que os coins são jogos tensos. Tensos, boa. Palavra melhor. Porque no seu turno, o coin normalmente são jogos para mesa cheia. A maioria deles é para 4 jogadores, né? O cenário ideal para você jogar é realmente com a mesa cheia, com todas as facções atuando. Tanto que quando você joga com quantidades menores de jogadores, você tem os flowcharts que são usados para o jogo solo para substituir as facções ausentes, né? Ou às vezes sugere você controlar mais de uma, né? Isso. Pelo menos os mais antigos era assim. Uma coisa que não dá no coin é pra você, no seu turno, quando não for o seu turno, você sair pra tomar água, comer um salgadinho, entendeu? Porque, cara, você vai ter que ficar ligado ali na mesa o tempo todo. Não dá pra você piscar o olho. Não dá. Porque as ações que forem escolhidas, elas vão impactar no seu desfecho. Então, muito embora você não esteja ativamente realizando ações, você precisa ficar ligado no que está acontecendo na mesa, que fatalmente no turno seguinte, você vai jogar e precisa planejar 1, 2 cartas na frente, né? Então, exato. Você precisa estar sempre ligado nisso, né? Então, não é que o jogo é arrastado, mas é um jogo tenso mesmo, assim. Eu acho que a melhor definição é essa, né? Que você precisa ficar mergulhado, né? Concordo contigo, é uma palavra bem melhor do que eu usei. É no sentido de ser isso. É porque a pessoa vai achar que vai estar muito dinamismo acontecendo no sentido que, pô, pontos ganhando ou batalhas sendo vencidas e você se estabelecer. E não é sobre isso, né? Tem algo que tem em todos os coins, né? Pelo menos que eu entendo até hoje. Nessa pilha de cartas comum aos jogadores, né? De onde vai sair a ordem de turno e o evento da rodada. A gente já comenta um pouquinho sobre isso. No meio desse deck, né? O deck é preparado com um setup bem específico, então ele vai ter, dependendo da duração da partida, né? Nos coins que permitem você ter vários tipos de duração, mas você vai ter lá assim, algumas cartas que cada jogo vai ter seu nome, que é naquela carta você faz uma espécie de pausa no jogo, vamos assim dizer. Às vezes é o inverno, às vezes representa momentos onde de fato o conflito para um pouco. E aí você tem uma série de manutenções do jogo e também é ali que você ganha o jogo. Então isso pra mim também deixa o jogo tenso. Porque não é igual no Root que, pô, fiz 30 pontos, ganhei. Não. Você pode estar com a tua condição de vitória feita, mas se essa carta não vira, você não ganhou o jogo, pode perder da próxima carta. Então, isso que você falou é importantíssimo, porque só você estando extremamente ligado no fluxo do jogo para você se ligar nesse timing e se preparar, né? Porque é isso. Você tem que fazer a tua condição de vitória aparecer no momento certo. Você não tem como saber exatamente a hora que essa carta vira. Você pode ter só uma noção, né? O setup já é feito de propósito, assim. E você tem que, então, se colocar numa condição de vitória na hora certa. Por quê? Se você se coloca muito antes, como qualquer jogo do tipo, vai rolar porrada no líder, né? Ah, sim. Então não adianta nada você tá ali ganhando o jogo na hora errada. Não dá pra desligar. Essas cartas na maioria dos jogos eu acho que eles chamam de turnos de propaganda, né? Que são esses turnos de manutenção e verificação da condição de vitória. É algo muito semelhante ao que a gente tem no Pax Pamir quando você tem aqueles eventos que fazem a verificação de domínio, né? Perfeito. É um momento no jogo que você vai avaliar se alguém ganhou alguma coisa e vai meio que dar uma ajustada na casa, sabe? Isso. É por isso que você precisa ficar muito ligado, porque às vezes você abre o caminho pro jogador que vai jogar depois de você vencer a partida. Então, não dá pra cochilar mesmo. Não dá. Até porque, de uma maneira muito inteligente, o Volko, né, e depois os outros designers que também hoje já fazem volumes da série, colocam algum desses objetivos
como você falou antes, amarrados entre uma facção e outra. Então, às vezes, parte do seu objetivo é comum com a outra facção. Então, se você avança muito nele, você também está avançando para o outro, né? E aí você tem que medir muito bem isso, né? E não entregar a partida para um outro adversário, como você falou, né? Exatamente. Se a gente for pensar, Felga, assim, em mais alguma característica do que define o coin, a gente falou desse sistema, vamos falar um pouquinho dessas ações básicas para o pessoal entender? O que você acha? Bem rápido, assim, né? Geralmente você tem, como eu falei, abre o evento, né? Cada carta tem um evento. E esses eventos, eles são fortes, né? Vamos botar assim, vamos dizer. Geralmente todos, né, tem alguma conotação histórica com aquele momento, né? Tem o background. Mas geralmente são momentos onde você vai quebrar um pouco as regras, né? Você vai poder fazer ações sem as amarras ou numa escala maior. Ou em muitos deles você vai, inclusive, ganhar habilidades pro resto do jogo, né? Eu sei, não falo em Sky, que é o que eu mais joguei disparado, isso é muito comum, você ganha lá uma habilidade, agora você tem a legião romana lá não sei das quantas, super forte. Então esses eventos são, poderosíssimos. Então você tem o que é, assim, muito comum no sistema, que é o que você bate o olho e você vai saber que está jogando um COI, é um quadrinho. Então esse quadrinho geralmente é chamado de sequence of play, né? A sequência de jogo. Então você vai ter, assim, vou até colocar uma fotinho dessa aí na postagem quando eu soltar. Você tem ali um quadrinho para a esquerda, onde você vai ter as facções elegíveis, ou seja, são aquelas que podem jogar. Por quê? Cada rodada vão jogar no máximo 2 facções das 4. Vamos falar dos coins clássicos, né? Depois vão ter outros com outros números, mas vão ter 2. Quem são essas 2 facções elegíveis? São, na ordem de turno, as primeiras. Por quê? Porque alguma facção pode escolher passar, né? Ela pode escolher, eu vou passar, porque geralmente vai ganhar um recurso, vai ganhar alguma coisa. Não é um momento interessante de agir, né? Pode ser estratégico. E aí ela passa para a próxima. Então, quando essa primeira facção passa, já tem várias setinhas assim, o que a primeira facção vai fazer? Então, por exemplo, a primeira opção dela pode ser fazer isso. Vou fazer o evento. Então, ela vai pegar a carta de evento e vai executar. Muitos desses eventos, inclusive, são divididos em 2 formas, né, Felga? Bem clássico isso. Sim. Você vai ter uma parte do evento que favoreceria, então, esse time, né? Vamos supor assim, lá dos que estão lá se rebelando, e uma outra parte que costuma favorecer a outra parte. Aí, se você acionou, você escolhe como aquele evento vai acontecer. E por ele ser forte, o que acontece? Ele vai automaticamente dizer que o próximo quadradinho disponível, que agora é para a segunda facção, a ação que ele pode fazer. Então, se você faz um evento, geralmente a segunda facção vai poder fazer uma ação completa, que aí vai ter vários nomes diferentes, mas geralmente assim, pegar um exemplo clássico, recrutar. Então, uma ação limitada de recrutar seria o quê? Eu posso recrutar num território só. Uma ação completa, eu posso recrutar em 3 territórios diferentes. Isso. Acho que exemplifica bem, né, o recrutamento, né, Felga? É uma ação bem comum em vários coins. E, ainda assim, se você fez o evento, é tão forte que você vai deixar o cara fazer, quem vier depois, fazer essa ação completa e, geralmente, onde está a simetria. Que recrutar, todo mundo recruta, mas eu recruto e tenho uma habilidade especial associada ao recrutamento da minha facção. Ou uma condição, né? Você pode recrutar onde você tem base, ou em cidade, por aí vai, né? Exatamente. E nisso já veio um monte de sacada. Se às vezes a segunda facção que vai jogar é justamente o teu aliado, assim, entre aspas, vai ser bom pros dois. Mas às vezes quem vai vir depois é justamente o cara que tá te atrapalhando ali, né? Mas eu posso fazer o seguinte, não, eu vou fazer só uma ação normal, sem atividade especial. O outro cara que vai vir agora depois vai fazer uma ação extremamente limitada, vai fazer lá um recrutamento, um movimento. Então, geralmente você vai ter isso, 2, 3 opções para a primeira facção. O que a primeira facção definir, a segunda facção não vai ter opção, ou passa ou faz aquilo que o primeiro definiu. E aí, conforme isso, você vai, vamos supor, no primeiro turno, né? 4 facções, 2 jogaram. Essas 2 agora ficam inelegíveis, ou seja, na próxima ação, a gente vai ter esses 2 caras que não jogaram para seguir o mesmo fluxo. E o jogo, mecanicamente, eu diria que, para mim, eu defendo isso. O sistema coin, o mais único, tá aqui, nesse sequence of play. Concordo em gênero, número e grau, cara. Acho que é o principal elemento dos coin é justamente isso, né? Você calibrar suas ações para o momento certo, né? Isso vai pegar o que você falou. Isso dá uma tensão absurda, porque você não sabe, né? Às vezes você vai falar, eu precisava tanto fazer esse evento, cara, mas se eu vou deixar aqui o próximo recrutar a rodo e fazer tudo que ele pode aqui, né? E você saber qual vai ser a próxima ordem de turno, vai virar uma fase de propaganda ou não. E aí eu digo aqui, muita gente que começou no root
E se for voltar pro Coin, eu não consigo dizer se a pessoa vai gostar desse sistema. Eu não sei, eu nunca conheci alguém que foi do root pro Coin pra ter essa noção. O que você acha? Toledo, eu acho que assim, é bem provável que a pessoa estranhe um pouco no início, né? Mas logo ela se adapta, porque eu acho que a essência, que é a simetria entre as facções, é preservada, né? Então não deve ter um prejuízo muito grande, não, sabe? O próprio Cole Verley, que é o criador do root, né? Ele é um fã, confesso, dos Coin, né? Uhum. Tem uma coisa legal dos Coin, que é um canal do Discord dos desenvolvedores dos Coin, jogadores, etc. E eles interagem bastante lá. E volta e meia o Cole tá lá dando pitaco em jogo novo, falando sobre os jogos que já tem, né? Então, a sensação que eu tenho é como um cara que tá acostumado a jogar um jogo médio aí, vamos dizer, um Wingspan da vida, sei lá, um Tapestry, um Azul, jogos mais família, ele migrar para um euro pesado, migrar para um Lisboa, para um jogo econômico mais sério. Vai ser meio complicado no início, mas nada que 2, 3, 4 partidas não resolvam, sabe? E eu acho que com isso a gente pode até passar para o nosso próximo ponto, que é como aprender a jogar, né? O que você acha? Perfeito. Acho que a gente conseguiu passar uma boa noção do que é o sistema Coin, do que define ele, né? O que vai ter em comum e agora como começar, né? Como eu aprendo isso? Muito bem. Como é que foi pra você aprender? Solo. Nós dois defendemos isso, né? Cara, depois eu vou contar minhas experiências solo com Coin, mas para aprender, acho que mais do que nunca, porque eu acho que esse é o tipo de jogo que se você chegar só dizer as regras para os outros jogadores que cada um faz, a chance de ser uma partida ruim é muito alta, porque as pessoas não vão saber como a dinâmica do jogo baseada nessas regras vai acontecer. E aí, algo que eu peguei com você essa fala, desde lá do One Player Guild, é o quê? Os modos solo, além de ser uma ótima fonte de entretenimento, são ótimos professores quando bem feito. Isso. E aí o modo solo, eu tenho na minha cabeça que foi feito para ensinar os jogadores no Coin também, né? E aí eu aprendi com o modo solo. Não sei como foi você. Vou te contar a minha história com o aprendizado dos Coin, porque eu tive algumas fases lá no início com esses jogos e quase desisti da série, né? Ah, é? Sério. O primeiro Coin que eu comprei foi o Cuba Libre. Aí eu cheguei, montei o jogo na mesa e tal, peguei os flowcharts e comecei a estudar os flowcharts. E aí, cara, eu passei talvez aí uma semana tentando jogar sozinho contra os flowcharts e, puxa, depois de um tempo eu falei, puxa, isso aqui não é pra mim, vou dar fim nesse negócio. Só que aí o jogo ficou aqui em casa, eu não tive a iniciativa de vendê-lo. Eu comprei um segundo volume da série que era só pra 2 jogadores, que é o Colonial Twilight, que é o da Guerra da Rebelião da Argélia, Guerra de Independência da Argélia. Uhum. E eu tinha a impressão de que o Colonial Twilight, por ser o único coin para 2 jogadores, ia ser um jogo mais fácil de aprender, porque eu ia ter só o flowchart de uma outra facção. Uhum. E aí, cara, as interações do Colonial Twilight, apesar de ser um jogo só para 2 jogadores, pô, elas são muito complexas, né? Sim. Eu acho que ele talvez seja um dos mais complexos da série, por incrível que pareça, né? O Brian Trank, que é o autor dele, depois que o jogo foi lançado, ele realmente falou isso, sabe? Uhum. E pra mim foi um puta balde de água fria, porque eu joguei um primeiro, achei que não era pra mim, joguei o segundo, eu tive absoluta convicção de que não era pra mim. Nossa. Engavetei os jogos, né? E aí, cara, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha na minha cabeça durante muito tempo. E, por fim, eu comecei a chafurdar o BGG para ver o que as pessoas falavam sobre aprender os coin, e eu entrei numa lista de discussões lá, e um cara me deu a letra que para mim foi fundamental, assim, que foi por incrível que pareça, olha só, hein, o Todd McFarlane, que é aquele desenhista que fazia os desenhos do Homem-Aranha e do Spawn na década de 90. O que? Né? Ele? Ele mesmo. Nossa, cara. Esse cara é um aficionado pelos coin, né? E ele, numa das coisas lá, ele falou que o melhor jeito de aprender os coin é você jogar as 4 facções ao mesmo tempo. Interessante. Aí, cara, aquilo pra mim foi um estalo na cabeça, né? Eu falei, porra, então é isso. Montei o Cuba Libre de novo, peguei as facções e fui jogando cada vez com uma, né? Como se eu estivesse jogando com as 4 mãos. Cara, aquilo pra mim foi uma verdadeira epifania, assim, porque o jogo passou a fazer sentido de um jeito que não achava que o flowchart conseguisse transparecer
parecer aquilo. O flowchart desses coin, ele é uma ferramenta muito boa depois que você já entende a facção, porque o que ele te ensina, na verdade, são as prioridades que a facção tem para as ações dela. Exato. Então, depois que você jogou, que você entendeu o que a facção se propõe, o que ela quer, aí fica fácil, entendeu? Você consegue jogar com a facção A, com a facção B, com a facção C e por aí vai, porque você já pegou o que ela precisa. E aí fica muito fácil de você entender o que o flowchart determina, né? Entendi. Você disse que assim, até mecanicamente mesmo, você quer dizer, né? Assim, isso. Entendi. Isso. Eu até falo, a minha experiência anedótica, e eu tenho muita facilidade com flowchart, né, cara? Eu falo, eu sou da área biológica, mas eu devia ter sido engenheiro, né? Minha cabeça funciona assim, quase como um flowchart na minha vida. Pra mim foi muito natural, né? Eu peguei e tal, e muitas pessoas me falam assim, nossa, é difícil rodar isso. Eu, sério, cara? Pra mim é muito fácil aquilo, mas realmente talvez não seja uma boa sugestão, né? É o que você tá falando, jogar os 4 vai te mostrar mecanicamente tudo primeiro, né? Muito bom. Pra mim, isso fez muito sentido, assim. Depois que eu fiz isso, os flowcharts foram naturais. Aí você aprende como jogar, assim, agora na parte de dinâmica, né? Isso. Como atingir os objetivos de forma eficiente, né? Exatamente. Então, eu acho que a maior barreira de entrada é você entender o que você precisa fazer. E você precisa aprender a jogar cada facção de um jeito diferente. Como elas são muito assimétricas, sobretudo com objetivos diferentes, né? É muito importante você entender o que aquela facção pede pro jogo, né? O que ela precisa para avançar. E isso você só vai obter jogando com a facção mesmo, né? É difícil você conseguir explicar a um terceiro, né? Uma outra pessoa, sem necessariamente você ter experimentado isso, né? Não, nossa, um erro tremendo, gente. Exato. Quanta mesa já não cometeu esse erro? O cara vai lá, lê as regras, vamos jogar, pessoal. Eu acho, Felber, e acho que você que é um cara aí que professor e agora também, né, vai entender. Tem que ter um preparo. Não é ler as regras e ir lá jogar, chamar os amigos, que já é difícil, né, arrumar 3 pessoas pra jogar isso. Mas se você não se preparar pra oferecer uma experiência boa, cara, não vai dar. Vai ser muito difícil isso dar certo. Exatamente. Tem que ter um estudo. Tem que considerar esse jogo a 4 mãos um estudo do sistema pra você oferecer uma mesa muito boa e mais dinâmica pros seus amigos quando estiver jogando. E uma coisa que eu acho fundamental é que todo mundo entre na mesa com uma premissa inicial, que é assim, a primeira partida não vai ser a melhor. Até a gente entender a dinâmica das facções e como que elas interagem, isso vai um tempo. Que eu acho que é uma diferença que o Root tem, por exemplo, né? O Root, ele é muito acessível, né? Muito! Você explica ali rapidinho o jogo. Se for um jogador que já está acostumado com jogos de tabuleiro, ele rapidamente vai conseguir entender a dinâmica do funcionamento do jogo como um todo e logo o negócio flui. Eu acho que isso é o menor dos problemas, sabe? O Root, nesse ponto, é brilhante. Mas os Roots, eles têm essa particularidade. Você precisa se dedicar um pouquinho a mais para poder fazer esse jogo funcionar bem na tua mesa. Fazendo um paralelo com o que você falou, eu gosto muito dos flowcharts aqui, né? Até porque o meu grupo era em 4, né? Um tempo atrás, e aí um dos amigos se mudou pra Porto Alegre. E aí isso foi um choque pra nós, né? Porque, e agora? Como é que a gente vai jogar coin, né? Na época a gente jogava muito Fallen Sky, né? E a gente jogava inclusive pelo Vassal, né? Jogava ao vivo, mas a gente tava tão viciado que enquanto a gente não se reunia pra jogar de novo, a gente ficava jogando pelo Vassal online, né? Por turnos. E aí a gente queria muito jogar, e aí eu comecei eu vou ter que estudar esses flowcharts, porque se for pra usar lá no dia, e a gente não gostava muito da ideia de alguém controlar 2 facções, alguém vai ter que rodar. Eu falei, cara, eu não posso ficar demorando isso aqui da hora do jogo. Tem que ser um negócio muito rápido. Então eu vou ter que treinar, cara. Isso aqui não é aprender, é treinar. E aí um dia eu vi um relato de um cara acho que foi até no Instagram, cara, o cara postando que fez assim. Ele botou o próprio Fallen Sky e ele simplesmente botou os 4 flowcharts pra lutar um contra o outro. Tem um canal no YouTube, cara, que chama Nulitaire Gaming, que o cara faz justamente isso. Ele bota os bots pra jogarem entre eles, né? Ele já fez isso com alguns dos coin e fez com o Imperium Classics. Que legal, cara, eu não sabia. É legal pra caramba, né? Assim, eu confesso que a primeira vez que eu vi isso eu achei até estranho. Mesmo a gente já sendo mais joga solo, tudo, você vê como a gente tem os nossos, sei lá, os nossos conservadorismos, não sei se é essa a palavra. E eu falei assim, mas quer saber? Eu vou tentar. E foi muito divertido, cara. Não só pelo aprendizado, mas como parece que você tá assistindo algo acontecendo ali na tua frente e você só tá sendo o agente pra que aquilo aconteça, né? Você só tá permitindo que aquilo ali, aquele conflito aconteça na tua frente. E isso foi algo que pra mim hoje, né, eu acho que rodo o Fallen Sky com qualquer flowchart muito bem
muito rápido, sem dúvidas, né? Tudo que foi de dúvida eu já tirei no BGG. E é isso, né? É um empenho que te ensina sobre o jogo e como jogá-lo bem, né? Então, acho que essa dica tua aí foi fenomenal, Felga, jogar a 4 mãos, a 3 mãos. Quem é do Wargame já tá bem acostumado com isso, pra ser sincero, né? Eu aprendi, por exemplo, o Nevsky, que é o que eu trouxe lá no outro episódio, que é um sistema do Volko também, o Leve Campaign. Cara, como é que eu vou aprender um trem daquele? Aí não tinha flowchart, não tem modo solo. Aí eu aprendi jogando sozinho ali, simulando os dois, até o negócio clicar na minha cabeça. Falei, agora que clicou, agora eu vou ensinar os outros, né? Tem mais alguma outra dica? Tem o vídeo do Rodney Smith, né? Isso, do Rodney Smith, Watch It Played, né? Watch It Played, que, pô, deve ser, não sei, tô meio por fora, mas deve ser ainda o maior desses, pelo menos um dos mais consolidados, né? Eu acho que ele tem mais de 200 mil seguidores lá no YouTube. Ele é um cara que faz vídeo pra todo mundo, né? Assim, os jogos da Stone Meyer, por exemplo, ele faz a maioria dos vídeos de explicação de regra da Portal Games e por aí vai, né? Foi. Na época eu acompanhava ele ainda e deu pra ver que foi genuíno, assim. A hora que ele se encontrou com o Coin, ele ficou muito motivado, né? Ele ficou muito feliz. Ele tava querendo fazer aqueles vídeos, ele queria. E deve ter sido um desafio pra ele, né? Também, como montar um vídeo didático de jogar um Coin. Então, hoje em dia, né? Antigamente não tinha nada de recurso, né? Então, hoje em dia ainda vai ter os vídeos aí, bastante pessoal, principalmente alguns canais menores que se dedicam a esses jogos mais de nicho, você vai também encontrar por vídeo, né? Aí eu não sei, né, como funciona. Eu acho que talvez seja bom pra te dar uma boa geral, né, Felga? Mas tem que rodar na tua mão ali um pouco, né, pra internalizar. É o tipo do jogo, assim, que você só vai aprender com ele na mesa, sabe? Assim, são jogos em que a interação entre os jogadores, as facções, as cartas, é que vai te ensinar o negócio mesmo. O chassi do Coin é um chassi relativamente leve, né, Toledo? Assim, não é um jogo pesado de regras, ele é um jogo pesado de interações. Isso. Eu acho que é o tipo do jogo que só pondo na mesa mesmo. Só uma curiosidade sobre o Rodney Smith, há poucas semanas atrás teve não sei se foram semanas, né, mas eu pessoalmente assisti há poucas semanas atrás. Tem um canal do cara que fez o Red Flag Over Paris, o Fred Serval. Ele tem um canal excelente no YouTube que se chama Homo Ludens. E ele fez uma entrevista com o Rodney Smith logo que ele começou a postar as coisas de Coin no Twitter e nas contas de rede social dele, né? No ex-Twitter, né, agora, né? Então, tem uma entrevista com o Rodney Smith, do Fred Serval com ele, e o Volko entra na entrevista. Cara, é muito legal pra você ter uma noção do que é o pensamento por trás da série, sabe? É muito legal. Nossa, vamos pegar esse link aí, Felga, pra botar na descrição do episódio. Vou deixar lá pra gente colocar. E o Fred Serval, inclusive, fez... Eu só joguei um ICS, né? Então, o ICS é um Irregular Conflict Series, que a gente não vai se debruçar aqui hoje, né? Que isso pode ser tópico aí já de um próximo episódio. Mas é uma série derivada do Coin, que a ideia deles é o quê? Pegar a ideia do Coin, destilar a essência em jogos mais curtos, mais simples, mais acessíveis, sem perder a essência. Então, eles têm o segundo jogo, que se eu não me engano é o do Robin Hood, a Guest of Robin Hood, é do Fred Serval. Isso. É dele mesmo, que é considerado o mais leve de todos, né? E é maravilhoso. Não vamos ficar falando dele aqui, né? Não quero gastar pauta, que isso é um jogo que vamos falar com certeza aqui no cast um dia. Mas ele arruma alguma dessas questões. E eu sempre digo, assim, ó, pra mim a sacada foi... Pô, a gente conversou aqui dos objetivos assimétricos, né? Então ele faz uma solução estilo root. Ele bota uma trilha de pontos, só não é de acumular pontos, é mais no estilo de cabo de guerra, que é comum às duas facções. Então, só dali tirou um peso cognitivo imenso do que tem nos coins, que é você ficar medindo isso, né, os diferentes objetivos dos outros e quão perto essas pessoas estão de atingir, o quanto a tua ação favorece esses outros ou distancia, de onde você falou, né, de onde vem o peso, né, vem muito disso também, e que no ICS eles simplesmente resolvem com uma trilha ali de cabo de guerra, né. Eu recomendo, né, mas vai ficar para um próximo, né, não é o nosso objetivo hoje, mas é mais um sistema influenciado pelo coin. Sem dúvida. Bom, falamos aqui de como aprender a jogar, né? Acho que é dica aí do cara do Spawn. Como é que é o nome dele mesmo? Eu adorava Spawn. O McFarlane. Eu achei muito legal essa relação. Não queria esperar. E vamos lá, então. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta. Porque você vai bater lá na série Coin, você vai ver lá agora no BGG, são 15 volumes, né? Como a gente falou, do 13 em diante ainda não foi lançado. Mas até o 12, né? O último, inclusive, é o mais diferente, que é o Red Dust Rebellion, que é um Coin colocado numa situação fictícia em Marte. É o primeiro fantasia, né? Não é baseado numa
numa situação histórica real. Só um adendo que a gente não falou, que a gente falou muito de flowchart aqui, né, Felga? E acho que é legal dizer que flowchart com certeza não é uma coisa fácil, né? Como eu falei, eu tenho facilidade, mas eu reconheço, não é muito antiquado. E a GMT percebendo isso desde o volume 9, que as flowcharts foram substituídas por um sistema de cartas muito mais inteligente, né? Mais fácil de aprender, de usar também. O Gandhi, se eu não me engano, foi o primeiro que teve esse sistema de cartas, e de lá pra cá todos os volumes têm saído com ele. O único que não saiu foi o British Way, que é o coin com multiconflitos, né? Isso. É um coin voltado para jogos mais rápidos, né? Jogos de 2 jogadores. E ele não tem essa proposta, né? Eu não sei nem se ele tá dentro da série dos coin ou se ele tá como ICS. Eu acho que ele tá como um spin-off aí também, cara. Nem sei se é ICS, mas eu acho que ele tá por fora também. Não é considerado dos volumes, não. E aí, inclusive, a GMT tá voltando agora atrás e pegando os volumes mais antigos e relançando, né, com os flowcharts em cartas. Então, por exemplo, eu sei um que é certeza que tem pro Fire in the Lake e que tem outros já em desenvolvimento lá pelo estúdio da GMT, que é dedicado a jogos solo, né, e esse tipo de solução. O Cuba Libre já tá com o dele no P500 já. Excelente. Tô esperando o do Fallen Skies um dia surgir. Bom, mas aí vem aquela pergunta, né, por onde eu começo, né? Vamos falar um pouco sobre isso, Felga? Vamos sim. Qual que é a sua sugestão, Toledo? A gente meio que fofocou aqui, eu acho que vai ser a mesma. Vai ser, eu concordo com a tua. Porque a gente tinha falado do Cuba Libre, né? Eu acho que a opção por começar pelo Cuba Libre é por uma coisa razoavelmente simples, assim. Cuba Libre é um jogo com mapa pequeno, ou seja, você tem poucas áreas de atuação, poucas áreas de controle das facções. As facções são relativamente intuitivas de você manipular, né? Eu acho que a grande dificuldade para você aprender os jogos do sistema Coin é quando você tem muita informação de uma vez só. Então, jogos como Fire in the Sky, que você tem muitas tropas, um mapa muito grande, podem dificultar um pouco o aprendizado. Então, a minha sugestão pessoal, por uma questão de acessibilidade mesmo, é o Cuba Libre, né? Eu acho que, assim, a maior parte das recomendações acaba sendo o Cuba Libre mesmo. Ele é menos focado em conflito também, no sentido de... Tem pouco conflito exército com exército, e que eu acho que o peso de outros coin é muito, como você falou, muita tropa, muita batalha, muita resolução de, sei lá, eu vou falar aqui daqui a pouco do Liberty or Death, que é muita, tem general, sabe? Se o general tá aqui ou não tá e tal. Então, o próprio Fallen Sky, cara, tem se é legião romana, causa tanto de dano, mas se for o belga no território dele. Então, tudo isso não tem no Cuba Libre, né? Você tá muito mais operando os subsistemas para atingir seus objetivos do que nessa questão conflituosa clássica de fato, né? E como você falou, o mapa pequeno, é muito pequeno mesmo, né? São quantas regiões, cara? 7, né? 7, 8 no máximo. Vou movimentar, beleza, são essas opções, vou recrutar, é aqui. Você não tem que ficar pensando então. Eu, por um certo tempo, confesso que me convenceram que era o volume 1, o Andean Abyss. Andean Abyss, isso, obrigado. Porque dizia justamente que ele destilava a essência mecânica mais simples ainda. Mas eu depois fiquei pensando e revisitei e joguei uma partidinha do Cuba Libre no Vassal, e hoje em dia eu tô contigo, cara. Cuba Libre eu recomendaria. Mas pensando assim, vamos lá, esse aqui é uma recomendação staple, né, que todo mundo dá. Mas, cara, não me interesso pela história de Cuba, da Revolução, e eu acho que é isso, né? Algo que a gente conversou antes. O tema acaba sendo algo crucial pra você ir atrás de um jogo desse, cara. Você vai ver as cartinhas. Eu vou dar um exemplo anedótico meu. Eu fui jogar o volume 10, que é o volume da Revolta da Finlândia, em 1917, né? Revolução lá da União Soviética comendo do lado, nazismo surgindo ali na Alemanha do lado. São retratos históricos que a gente nunca vai ficar sabendo aqui no Brasil, né? Exato. Né? Não faz parte. Quem é ensinado sobre isso deve ser os próprios finlandeses. E é uma história interessante. Porém, é uma história que eu não tenho aquele apreço, no sentido assim, o interesse, né? Não é apreço, é o interesse, como eu tenho por outras épocas. Acabou que o jogo, bom, não tenho o que criticar, mas essa falta de ligação com o tema histórico, pra você se aprofundar, entender o que cada carta faz, o que cada facção significa, me faltou e eu acabei vendendo. Então, eu acho que o primeiro COI também tem que ter alguma relação
situação temática histórica que te chame. Senão o jogo vai ser só sistêmico e pode não funcionar. Não sei se você concorda. Não, eu concordo. Eu acho que pra gente escolher um primeiro coin, tem 3 coisas que são muito importantes, né? Que são as coisas que você deve ponderar. O primeiro é o tema, né? O tema que agrade a você e que seja interessante do ponto de vista de você se dedicar um pouquinho ao jogo, né? Uhum. Segundo, o número de jogadores que você vai ter para aquele sistema, né? A maioria dos coins vai funcionar bem com mesa cheia mesmo, então assim, se você comprar um coin para ter 2 jogadores só, putz, pode saber que você vai ter que usar flowchart, ou não vai conseguir jogar, ou vai ter que jogar solo, né? Perfeito, isso é muito importante, principalmente para quem veio do root, porque Exato. o root te permite maleabilidade, justamente pensando na acessibilidade, que você pode, eu não sei se ainda é assim, né, eu parei de jogar root lá na segunda expansão, terceira, mas tinha aquele sisteminha de pontos, né, então respeitando aquele sisteminha de pontos, você garante uma partida boa, né, com certas facções. Não tem isso no coin, né, cara, é verdade, isso é um ponto importantíssimo. Tem para todos os gostos, né, 2, 3 e 4, né? Exato. E acho que um outro ponto importante que você precisa ponderar é o grau de complexidade que você está disposto a aceitar para os coins, né? Porque sensacional. Você tem coisas ali que são bem distintas entre si, né? Como eu falei, o Cuba Libre, por exemplo, as interações são mais tranquilas do que, por exemplo, Falling the Sky. O Falling Sky, não, Sim. o Fire in the Lake. Mas o próprio Fallen Sky mesmo tá bem mais acima que um Cuba Libre. E o Colonial Twilight, por exemplo, que é um jogo para 2 só, que em tese seria menos complexo, eu acho ele super complexo, né? Difícil de você entender. Então, você precisa ver essas coisas, né? O que você quer com o jogo, né? O que você quer com o jogo? Eu sugeriria essa sequência: tema, número de jogadores e grau de complexidade. Grau de complexidade. E aí você vai se adaptar dentro disso, né? A gente até aqui na nossa pesquisa antes do episódio, a gente achou aqui uma listinha, uma geek list lá no BGG, que é alguém que compilou aqui, né, do menos para o mais complexo, vamos assim dizer. A gente não concordou 100% com a lista, né, Felga? Mas acho que isso vai ser das nossas percepções. Mas eu acho que é um bom ponto de partida, né? A gente pode até passar rapidamente, olha. Ele até bota o The Breach Way aqui, né, que a gente não consideraria, mas, por exemplo, ele colocaria de coin mesmo, ó, o Distant Plane como o mais simples. Depois o Cuba Libre. Mas ele tem aqui, né, como é uma geek list, ele tá comentando aqui o que ele considera. Então, eu vou botar no link aí do post pra vocês, tá? No link do episódio. E aí você acha que é um bom ponto de partida. Mas podem ter certeza que, assim, gente, ó, o Cuba Libre é com certeza dos mais acessíveis, assim como o primeiro volume. E esses nomes que o pessoal sempre tá falando, ó, essa tríade aqui, ó, o Pendragon, o Liberty or Death, que é da Revolução Americana, e o Fire in the Lake, esse você pode perguntar pra qualquer jogador de coin, que sempre tá lá entre os mais pesados. E pra mim, tem muito a ver com os conflitos. Isso. Sei lá, cara, o Fallen Sky também fica ali próximo, porque, cara, o Fallen Sky tem até supply line, né, linha de suprimento, só pros romanos, mas se você não entender a mecânica de linha de suprimento dos romanos, você tá deixando de fazer algo muito importante contra eles. Pô, nesse jogo, os romanos são fortíssimos. Você tem que ganhar deles não na batalha, pelas outras formas. Um dos jeitos melhores de ferrar os romanos é cortar a linha de suprimento deles. Então você vai ter que estar entendendo também, mesmo não sendo romano, como funciona a linha de suprimento dos romanos. Então é o tipo de coisa que tá já muito acima da complexidade de um Cuba Libre, de um Andean Abyss da vida. Mas o Andean Abyss também, apesar de ser o primeiro volume da série, ele não é o mais simples, né? Ele tem essa coisa das linhas de comunicação que também estão relacionadas com fornecimento de suprimento e renda, que é um fator dificultador gigante do jogo, né? É porque é muito abstrato, né? Mesmo racional, exato. Você não tá vendo, não tem pecinha, é aquele tipo de coisa de jogo que você tem que imaginar, né? Exato. Tipo, sei lá, imaginar a área de influência do Antiquity, as linhas de comunicação do Zimbábue, os jogos da Splotter tem muito isso. Não tá ali, não tem um componente pra representar aquilo. Eu acho que vamos dar como recomendação do Arqueojogos o Cuba Libre, né? Concordo. Felgo, então, pra gente encerrar o episódio, já que vocês perceberam que a gente tentou o quê? Pô, a gente pensou, pessoal, ou a gente vem aqui falar de todos os volumes, mas seria um episódio mais raso, né? Porque a gente acaba falando um pouquinho de cada um. Então a gente preferiu falar o quê? Do sistema. Trazer pra vocês o que é o coin, o que é isso, por que ele se diferencia dos outros. E a gente acabou, né? Óbvio que usando de exemplo aqui ó, vários outros, mas a gente teve aqui uma ideiazinha só pra falar de alguns pontualmente, de forma sucinta. A gente vai fazer aqui um top 3 nosso coin de cada um, beleza? Quer começar, Felca? Quer falar o teu preferido aí? Meu preferido, Toledo, é o Cuba Libre, assim, mais por uma questão de familiaridade mesmo. Uhum. Sem dúvida o que eu mais joguei e foi o que abriu as portas do sistema pra mim. Mas e o seu? O que você acha? O meu é o Fallen Sky. Também pela questão da familiaridade. Quando eu tava buscando, como eu falei,
falei, eu fui escolher. E eu gosto dessa época dos romanos, e principalmente dessa parte da revolta gaulesa. E quando eu vi que tinha... Nossa, tudo encaixou. Eu falei, eu quero esse. Então é o jogo que eu... Nossa, acho que você falou exatamente a familiaridade. Mas eu também gosto pela complexidade dele. A parte do conflito, guerra mesmo, tá um pouquinho mais presente no Fallen Sky. Todos brigam, mas eu tenho uma facção ali que é quase como a máfia no Cuba Libre, que é uns gauleses ali que estão mais pro lado de Roma. Mas você tem várias questões, e ele tem um componente pra mim que eu não lembro de ver em outro, que ele tem uma quinta facção neutra, que são os povos germânicos, que rodam dentro da sua própria dinâmica. Isso já dá uma complexidade maior, né, que você tem que controlar uma facção neutra. E tem uma das facções, os belgas, que consegue interagir com ele. Eu gosto demais, assim, até pela complexidade também, pelo tema e familiaridade. E o seu segundo? A gente fez o top 3 invertido, né? Geralmente o pessoal começa do terceiro e a gente começou do mas tudo do bem, primeiro, no final, né? a ordem dos fatores vai alterar pouco o produto. O meu segundo é o seu primeiro, que é o Fallen Sky. Ah, então ótimo. Especialmente o Fallen Sky com a expansão, né? A Ariovistos, ela tira essa facção neutra, né? Os povos germânicos viram uma facção jogável. Viram uma né? facção. Então... historicamente você tá jogando antes daí, né? Da história do Fallen Sky, né? Então, eu acho a temática excelente, né? Pra quem não sabe, o Fallen Sky foi um trabalho de escola do filho do Volko, né? Ele leu o livro do César das Guerras na Gália, e aí o pai dele estimulou o filho a desenvolver o jogo, né? Logicamente que com a tutoria dele, né? Uhum. Então, o Andrew Room, que é o autor mesmo, ele e o Volko, fizeram o Fallen Sky a partir de um trabalho escolar, né? Então, veja que coisa legal, né? Nossa, é sensacional. O Fallen Sky é um dos poucos coin que tem tradução para outra língua, né? Tem uma versão francesa dele com uma arte diferente, tudo que é bem mais bonito, inclusive que a versão bem americana, bonita, né? Inclusive fazer o adendo aí para quem não escutou, quem tá chegando agora, a gente tem um episódio dedicado ao Fallen Sky, é um dos jogos que eu trouxe lá no comecinho do cast também, tá? Fica aí para quem quiser ouvir falar mais sobre ele. E o seu 2? O meu segundo é o Liberty or Death, American Insurrection. Já vão pegar meu tema, né? Eu gosto dos complexos. Então, esse, a gente conversou aqui antes também, né? Talvez um dos mapas mais bonitos que eu já vi, não só de Wargames, mas de todos os board games que eu joguei da minha vida. É uma obra de arte, é um quadro quase, aquele mapa. É muito bonito. Só que também é um dos mais pesados. Principalmente porque, de novo, questão de conflito. Tem questão de ter general, não ter envolvido, né? Então você tem, de um lado, os ingleses e os ingleses usando os povos indígenas como aliados, né? Que eles conseguiram lá cooptar alguns. E do outro lado você tem os americanos e os franceses. E ele tem uma série de questões que eu acho muito interessante. Por exemplo, os franceses não começam no jogo. No começo da França, você tá ali meio que dando suporte pros americanos meio por fora, sabe? Então você tem um conjunto limitado de ações pra você fomentar que os americanos... Na verdade, você não quer ajudar eles, né? Você tá só fazendo como um proxy ali pra ferrar os ingleses. Mas aí, num determinado momento do jogo, você entra de fato no conflito, e aí leva lá a marinha, né? Aquilo historicamente se desenrola de uma maneira, sabe? Você vê assim, todas as peças se encaixando. É muito complexo, é muito difícil arrumar um grupo pra isso, mas se você conseguir, se sinta felizardo. É uma experiência incrível. Mas como eu falei, é mais complexo, né? Ele puxa muito pros combates, tem muito conflito, tem marinha, e aí toda essa questão política, essa questão da França que é muito diferente, mas é pra mim um jogaço, assim, ó, tá entre os meus queridinhos. E o teu número 3? Meu número 3 também é uma coisa meio de afeição, que é o Under the Abyss. Eu, depois que eu sofri um pouco para aprender a série, eu me dediquei bastante a ela, né? Eu comecei realmente a me interessar pelos jogos. E aí eu quis saber como é que o negócio começou, né? Uhum. E aí fui atrás de uma cópia do Under the Abyss, comprei, joguei, e eu gostei bastante do jogo. Eu gostei tanto, mas ao mesmo tempo que eu gostei, eu tinha um certo estranhamento de jogar ele. Então, eu acabei pegando o manual dele, eu traduzi o manual inteiro. Nossa! Porque achei que isso ia ser uma boa estratégia para, de fato, internalizar os conceitos do jogo, e de fato foi, assim. Eu consegui aprender bastante coisa com a tradução do manual, né? Então, Under the Abyss seria meu número 3. Ótima escolha. E você? Meu número 3 é o seu número 1, é o Cuba Libre. Eu gosto muito pela simplicidade, pela conexão histórica de como é feita, um tema que me
me atrai de entender aquele momento ali bem singular aqui das Américas, e eu gosto bastante, é um dos que eu mais joguei também. Jogar com a facção lá do governo é sensacional, é muito legal você ver que você começa com um apoio incondicional dos Estados Unidos e ver eles sumindo pra entrar no desespero aí no final, quando você tá sozinho contra os rebeldes. Então tá, esse é o nosso top 3 aí, ficam algumas recomendações, mas qualquer coisa, entre em contato com a gente aí pelo Spotify, pelos outros canais, entram lá no grupo a conversar que a gente pode falar sobre coin. Bom, Felga, muito obrigado aí por topar a gente fazer esse especial e pessoal, né? O pessoal lá do grupo pediu, então estamos entregando aí o primeiro aí que o pessoal votou. Não foi exatamente o mais votado, mas estava entre os mais votados. Fiquem tranquilos que os outros temas vão chegar também, não é mesmo? Beleza. Mais algum recado aí, Toledo? Não, era isso. Vamos encerrar. Felga, um abração. Foi um prazer a gente conversar aí desse sistema que a gente tanto gosta contigo, cara. Valeu, cara. Eu que agradeço o convite. Vamos ver se a gente, uma hora dessa, marca uma mesa no Vassal aí, hein? Fechou. Um abração, Felga. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.